Fala galera, eu sou o Nicão, professor de matemática da Salinha Teorema, trabalho em BH em alguns cursinhos aí do interior de Minas. E na aula passada a gente viu a definição e propriedades da matéria de potenciação. Então se você tem alguma dúvida, clica aí no card, veja o vídeo, a gente fez uma aula bem bacana para vocês. E a aula de hoje, a nossa ideia é trabalhar alguns exercícios recentes que envolvem essa matéria. Então olha só, a expressão 0,125 elevado a 15 é igual a... Aqui é a primeira dica. Sempre eu vou pegar um número decimal e transformar para fração, porque sempre vai me ajudar. Então fica o seguinte, ó, 0,125 elevado a 15. Vamos transformar isso aqui para fração. 0,125 é a mesmíssima coisa que 125 dividido por 1.000 e tudo isso elevado a 15. Eu transformo para fração porque em 99,9% dos casos eu vou conseguir simplificar alguma coisa com o intuito de reduzir as minhas contas. 125 e 1.000, tem algum divisor em comum? Tem. O primeiro que a gente vai pensar é o 5. Se eu dividir 125 por 5, fica 25. Se eu dividir 1.000 por 5, fica 200. Eu já reduzi bastante essa fração. Mas tem números melhores. Se eu dividir em cima por 25, 125 por 25, 5. Se eu dividir 1.000 por 25, fica 40. Já reduzi mais ainda a fração. Beleza, só que eu vou tentar um número um pouquinho maior. Se eu dividir 125 por 125, o numerador fica 1. Dividindo o denominador por 125 também, o denominador vai ficar 8. Então a fração 125 sobre 1.000, simplificada em cima e embaixo por 125, é a mesmíssima coisa que 1 sobre 8. E tudo isso elevado a 15. Então olha a fração que a gente tinha, trem feio desse, virou isso. Muito mais fácil da gente resolver. Só que presta atenção, eu quero fatorar esse 8. Quero fatorar esse 8. Esse 8 eu posso escrever da seguinte maneira. 1 sobre, olha o 8. 2 elevado ao cubo. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Então, 8 é a mesma coisa que 2 ao cubo. E tudo isso elevado a 15. Olha só, eu tenho 1 sobre 2 ao cubo. Eu posso inverter isso aqui, ó. Fica 2, só que invertendo esse cara, o expoente vai ficar negativo. Elevado a menos 3. E isso aqui tudo elevado a 15. Propriedade que a gente estudou na aula passada. Eu tenho uma potência de potência. 2 elevado a menos 3, tudo isso elevado a 15. O que a gente faz? A gente mantém a base 2 e multiplica as potências. Menos 3 vezes 15 é a mesma coisa que menos 45. Então esse trem feio aqui virou um 2 elevado a menos 45. Isso aqui é a nossa resposta. É o que eu sempre falo em sala e tento mostrar para os alunos. Uma questão feia, uma questão que parece difícil, ela é constituída de partes fáceis. E quando eu tenho domínio da matemática básica, eu consigo fazer essa questão com muito mais facilidade. Agora a gente vai subir um pouquinho o nível, a gente vai sair dos números e vamos começar a trabalhar com incógnitas, com letras. E aqui é muito interessante que muito aluno não agarra, não pode, é a mesma coisa. Olha só para o nosso exemplo de número 2. Eu tenho o seguinte, a expressão x elevado a menos 2 mais y elevado a menos 2, parênteses. Tudo isso elevado a menos 1 é igual a... Aqui vai outra dica. Trabalhe parênteses, mexe aqui dentro, resolve tudo aqui dentro, depois você pensa no menos 1. Resolve aqui dentro. Resolvendo aqui dentro, a gente tem x elevado a menos 2. A aula passada a gente viu um número elevado a um expoente negativo. O que a gente faz? Inverte esse número. Fica 1 sobre x. E o expoente negativo passa positivo para o denominador. Então, menos 2 vira 2 no denominador. Mais... y elevado a menos 2, o expoente é negativo, inverte esse número. Y inverso dele é 1 sobre y. E o expoente, que é menos 2, passa positivo para o denominador. Aqui vem o 2. Parênteses nesse negócio
e aqui o menos 1. Tranquilo? Agora vem cá. Vamos tirar o mínimo entre x ao quadrado e y ao quadrado. O mínimo entre letras sempre vai ser o produto entre elas. Então, ó, o mínimo de x ao quadrado e y ao quadrado é x ao quadrado vezes y ao quadrado. Agora a gente vai fazer a divisão. Como que é? Pega, divide pelo de baixo. X ao quadrado vezes y ao quadrado dividido por x ao quadrado, a gente vai cancelar x ao quadrado com x ao quadrado. Vai sobrar y ao quadrado. Y ao quadrado vezes 1, y ao quadrado. Mais x ao quadrado vezes y ao quadrado dividido por y ao quadrado. Cancela y ao quadrado com y ao quadrado vezes 1, x ao quadrado. Tudo isso elevado a menos 1. Não acabou a questão. Mas agora é a parte mais simples. A gente sabe que quando eu tenho um número negativo aqui, é só inverter a minha fração. Então, x ao quadrado vezes y ao quadrado, que está no denominador, vai para o numerador. O y ao quadrado mais x ao quadrado, que está no numerador, vai para o denominador. Então, fica x ao quadrado vezes y ao quadrado dividido por y ao quadrado mais x ao quadrado. Tá aqui. O que muito aluno faz? Ele vem aqui, corta o y ao quadrado com o y ao quadrado, ou o x ao quadrado com o x ao quadrado. Por que eu não posso fazer isso? Presta atenção. Aqui embaixo a gente não tem multiplicação. A gente tem uma soma, matemática básica. Eu não posso cortar o número de cima com o de baixo. Erro muito cometido e você não pode fazer um trem desse, de jeito nenhum. Esse trem feio virou isso aqui, ó, nossa resposta. Então presta atenção. Uma questão, de novo, parece muito complicada, muito difícil, mas a gente resolve ela com matemática básica, com calma. Toda questão difícil é constituída por partes fáceis. Dando prosseguimento na nossa aula, agora a gente vai resolver a questão de número 3. Na questão de número 3, ela fala o seguinte com a gente. Por qual potência de 10 deve ser multiplicado o número? Olha que número feio. 10 elevado a menos 3 vezes 10 elevado a menos 3 vezes 10 elevado a menos 3 vezes 10 elevado a menos 3. Para que esse produto seja igual a 10. Vamos colocar o número aqui e começar a pensar nele. 10 elevado a menos 3 vezes 10 elevado a menos 3 vezes 10 elevado a menos 3 vezes 10 elevado a menos 3. Olha o que a questão está falando comigo. Por qual potência de 10? Vezes 10 elevado a x, ele quer saber x. Para que esse resultado seja igual a 10. Uma coisa muito importante que a gente tem que saber. Quando não aparece nenhum número aqui, o número que está escondido ali é o 1. E a gente tem que ter noção disso, porque questões desse tipo a gente só resolve entendendo que ali tem o 1. Então, olha só. 10 a menos 3 vezes 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 10 a x. O que tem em comum ali? A base. Aula passada a gente viu multiplicação de mesma base. A gente mantém a base. A base é 10. E a gente vai somar os expoentes. Menos 3 mais menos 3, menos 6. Mais menos 3, menos 9. Mais menos 3, menos 12. Mais x. Então fica 10 elevado a menos 12 mais x. Tudo isso é igual a 10 elevado a quanto? 1. Vamos entender isso aqui matematicamente. A matemática é uma linguagem. Isso aqui está falando com a gente. Está falando que esse número tem que ser igual a esse. Para que esse número seja igual a esse, qual que é o valor de x? Sempre que eu encontrar uma questão desse tipo, eu vou desconsiderar as bases, desde que elas sejam iguais, e eu vou igualar os expoentes. Fica menos 12 mais x é igual a 1. Esse menos 12 passa para o outro lado, somando. Daqui eu tiro que x é igual a 1 mais 12 é igual a 13. Então, mais uma questão que parece complicada para a gente, a resolução dela é tranquila. Qual que é a potência de 10? X. Que esse número deve ser multiplicado para que o resultado dê 10. 13. Essa é a nossa resposta.
Questão muito válida, muito importante da gente guardar, e questões desse tipo vão aparecer mais para frente, quando a gente vai falando de função exponencial. Então a gente tem que ter domínio completo dessa matéria. A matemática básica é a nossa principal aliada, principalmente no Enem, ok? Então nossa questão de número 4 é a seguinte: o valor de 0,1 ao quadrado, tudo isso elevado a 2, mais 1,3 ao quadrado é, mais uma vez, a potência aparecendo e a gente tem que saber trabalhar com isso. Seguinte, tem um número decimal. Primeira dica que eu dei, número decimal, a gente transforma para fração. 0,1 em fração eu posso escrever de infinitas maneiras, mas a mais interessante, 1 sobre 10. Então fica assim, ó, 1 sobre 10, tudo isso elevado ao quadrado, e agora, ó, tudo isso elevado ao quadrado de novo. Porque olha só, eu tenho 0,1 ao quadrado e depois eu tenho mais um quadrado. Quadrado, quadrado. Mais, ó, outro número decimal, 1,3. 1,3 a gente pode escrever como 13 sobre 10. Então fica 13 sobre 10, tudo isso ao quadrado. Agora que eu deixei a nossa continha mais fácil da gente visualizar, começam as contas. Vou fazer passo a passo para todo mundo pegar isso aqui, ó. 1 ao quadrado é 1, dividido por 10 ao quadrado, 10 vezes 10, 100. Tudo isso elevado ao quadrado, mais 13 ao quadrado. 3 ao quadrado, 169. 169 dividido por, a gente já fez essa conta, 10 ao quadrado, 100. Agora vai ficar 1 ao quadrado, 1. 100 ao quadrado, 100 vezes 100, 10.000. Mais 169 sobre 100. Presta atenção, os denominadores são distintos. Se os denominadores são distintos, a gente sempre tem que tirar o mínimo múltiplo comum, só que aqui vai outra dica. O 10.000 é a mesma coisa que 100 vezes 100, ou seja, o 10.000 é um múltiplo de 100. Sempre que eu tiver nos denominadores um número que é múltiplo do outro, o MMC é aquele número que é múltiplo. Então, o MMC de 100 e 10.000 é 10.000. Agora a gente vai fazer aquele processo. Divide pelo de baixo, 10.000 dividido por 10.000, 1. Multiplica pelo de cima, vezes 1, 1. Mais 10.000 dividido por 100, 100. 100 vezes 169 fica 16.900. Ó, vamos terminar essa continha? Aqui vai ficar assim, ó. 1 mais 16.900 é 16.901. Tudo isso dividido por 10.000. Agora, ó, só para terminar. Tá vendo esse 10.000? Ele está falando para a gente pegar a vírgula que está aqui e andar 4 casas, olha o número de 0, 4 zeros para a esquerda. Então fica 1, 2, 3, 4 casas. Então isso aqui é a mesma coisa que 1,6901. Está aqui a nossa resposta. Questão muito batida e muito importante da gente saber desenvolver. Pessoal, curta o vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, siga a gente aí nas redes sociais e até a próxima aula. Forte abraço!